Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo dessa semana nós vamos dar continuidade já aos vídeos dessas aulas que nós estamos estudando juntos sobre Gênesis, escrito no seu original, no hebraico, um hebraico muito difícil, que é o hebraico bíblico. E já pedindo a você que compartilhe esse vídeo com os grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, no Instagram, nas suas redes sociais, para que as pessoas que se interessam em estudar a palavra de Deus na sua língua original, eu adianto a vocês que é todo o livro de Gênesis. Serão mais de 100 aulas só no livro de Gênesis, no seu original, as palavras que têm relevância espiritual para as nossas vidas. Espiritual, emocional e particular para as nossas vidas, nós estaremos abordando aqui nessas aulas. Será uma aula semanal e você que é dos vídeos curtos, terão os cortes. E se você quiser, estiver vendo agora esse vídeo nas plataformas de vídeo curto, aqui em cima está o meu ID, meu endereço naquela plataforma de vídeos maior, onde está na íntegra toda a aula de hoje. Você é aquela vermelhinha que começa com You e termina com Tube. Você sabe qual que é. Se você se interessa em pegar a aula toda, na sua íntegra, é só ir lá. Semanalmente estaremos postando um vídeo sobre o livro de Gênesis, um estudo. É um livro, um estudo que nós vamos abordar ele de maneira simples, porém será de uma forma que você ainda não viu e não estudou. E totalmente de graça. Dessa forma, na maneira como eu vou apresentar a você, você nunca tem uma certeza absoluta que você nunca viu um estudo dessa forma. É digno de um seminário. Então, já começa comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal e toda semana nós vamos ter essas aulas. Vamos lá então, sem mais perda de tempo, nós vamos partir. Na aula passada nós falamos somente a introdução. Se você não viu, vai lá na minha playlist, está lá o vídeo na íntegra sobre a introdução do livro de Gênesis. Nós vamos agora aqui fazer uma rápida revisão para depois nós darmos prosseguimento. O livro de introdução, no vídeo de introdução, nós abordamos principalmente algumas dificuldades em que nós encontramos de ler, interpretar e entender o livro de Gênesis. Entre elas estão, somente algumas. Existem outras, existe fato histórico e é vasto uma dificuldade que você acha para uma boa e correta interpretação do livro de Gênesis. Mas aqui, somente algumas. Veja bem, nós falamos da importância de que, no mínimo, ser alfabetizado no hebraico, nós abordamos esse assunto. Falamos que o Gênesis, literalmente, é a palavra de Deus. Entramos também em esses detalhes no vídeo passado. Falamos das letras e a sua importância, também da sua tradução. Falamos também sobre a primeira palavra, Bereshit. Quer dizer, demos o pontapé inicial com a palavra Bereshit. Vamos acrescentar mais alguma coisa hoje? Porque não foi possível no vídeo passado, porque estou tendo cautela para não deixar o vídeo muito longo, para não ficar muito cansativo. Mas eu quero também somente aqui já acrescentar algo que não disse na aula passada, mas é importante que nós aproveitando essa revisão, é importante que você saiba disso. Veja bem, no segundo versículo tudo está uma bagunça. A partir do terceiro versículo, acho que eu pulei alguma coisa. Não, peraí, não, pulei. Isso, não, está aqui, o complemento está aqui. É sobre esse livro, o comentário que nós estamos lendo. Essa é a Bíblia hebraica, a Torá. Traduzido quer dizer tradução, instrução. Toda vez que nos vídeos em que eu me referi à instrução, vocês sabem que eu estou me referindo à Torá, que é instrução. O comentarista desse comentário é o Rashi.
Rashi diz: Bereshit não existe para nós, para nos dar nenhum tipo de informação cronológica ou para nos dizer como as coisas são. Nem tudo que está no Gênesis deve ser compreendido ao ponto de vista literal. Nem tudo. Existem muitas metáforas e nós vamos entrar aqui, vamos desvendar, vamos tirar aqui muitos véus, desmistificar muita coisa. Veja bem, deve ser analisada como uma série de informações espirituais que o Gênesis está nos dando. Por nós lermos de modo viciado, não prestamos atenção, deixamos-nos passar conceito extremamente importante para a história da raça humana. O que nós vamos analisar é o seguinte, que nós lemos não só o Gênesis, mas em toda a Bíblia, de maneira viciada, como está ali, e esse é o propósito das nossas aulas, trazemos um entendimento dos verdadeiros conceitos que realmente Deus nos passa. Vamos lá então? Vamos já adentrar no assunto sem perda de tempo. Veja. Se você lembra e viu, ou se você não viu, você vai ver. No vídeo anterior eu falei sobre as 7 primeiras palavras e tal. Nós vamos falar um pouco mais agora para ter uma lucidez de que realmente o estudo se trata, correto? Então vamos lá. Sobre as 7 primeiras palavras do Pentateuco, Torá, que é os 5 primeiros livros, que é a instrução, não são simples palavras indicando uma ordem cronológica. Por quê? Supor que essas palavras estão apenas contribuindo para uma ordem gramatical do texto é um equívoco muito simplório. Veja alguns motivos que, primeiro, o versículo do Gênesis, veja alguns os motivos que o primeiro versículo do Gênesis vai além de uma citação de uma ordem cronológica. Vamos aqui, eu separei 2 pontos super importantes. Veja bem, para identificar que ele não foi escrito na sua ordem cronológica, veja bem, quando escrito não havia ordem gramatical, de maneira alguma. Quando no vídeo anterior me referi que aquilo era Deus conversando com Moisés, era porque é uma conversa. E uma conversa não existe em ordem gramatical. Diferentemente dos outros livros que são inspirações, eu ressaltei aqui, estou novamente trazendo o assunto, o Gênesis, ele é de maneira particular, ele é uma conversa. O Gênesis é a verdadeira palavra de Deus, porque foi dito, foi falado, não foi algo inspirado ou revelado. Foram ouvidos, Moisés ouviu o som dos próprios lábios de Deus. Quando me refiro aos lábios de Deus, falo de uma maneira metafórica, pois todos nós sabemos que nenhuma similaridade há corporal que pode se relacionar a Deus. Isso é uma maneira, uma linguagem que nós usamos para podermos passarmos uma ideia de um conceito. Foi verbalizado para Moshe, não foi em ordem gramatical. O segundo motivo, ele é muito interessante também. Veja bem, nós estamos nos referindo às 7 primeiras palavras do Gênesis. Nós vamos entrar nelas. Veja bem, em um texto comum, o primeiro versículo do Gênesis, se não existisse ou se fosse colocado em outra ordem, depois do 6º dia, por exemplo, que diz que Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. Se depois dali Deus tivesse colocado, e no princípio criou Deus os céus e a terra, olha, você percebe que não há diferença nenhuma no texto. Mas por que então ele está nas primeiras linhas ali, no primeiro versículo, já logo de cara? Porque tem um mistério, tem um segredo de Deus para nós, e nós, pela misericórdia de Deus, aos poucos vamos
compreendendo esse mistério e desvendando alguns conceitos que outrora seria, vamos dizer, ocultos para nós, ou por falta de entendimento, ou por omissão de algum estudioso que não quis nos passar. Mas esses problemas acabaram, nós vamos desvendar aquilo que for nos permitido por Deus. Prosseguindo, aqui eu botei uma observação, e ela é muito importante. Veja bem, as 3 palavras de Gênesis, vamos lá nas 3 palavras, as primeiras palavras do primeiro versículo. Espero que esteja compreendendo até aqui, como eu acabei de dizer, que elas não estão lá para complementar nada, pois acabei de dar uma explicação aqui que se elas estivessem depois do sexto, ou se elas não existissem numa ordem gramatical, não alteraria o texto em nada, mas sim, elas existem e elas estão lá. As 7 primeiras palavras que são Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamai, Ve'et. Eu contei certo, velho? Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamai, Ve'et, Haaretz. 7. Agora sim, contei certo. Deu 7. São 7 palavras. Essas palavras não são apenas palavras indicativas de algo, da criação, como já estamos tentando mostrar para vocês. São 7 conceitos. Que são chamados, esses 7 conceitos são chamados de mundos. São 7 mundos, 7 revelações, 7 céus, ou até mesmo, cadê, eu botei aqui mais uma referência, 7 céus, 7 níveis de consciência. Na maneira em que for mais claro para que você entenda, você tenta aí se adaptar. Quando se fala em mundos, quando eu estou falando em mundos, não estou dizendo que é de maneira literal, Plutão, Saturno, não. Estou falando aqui de uma maneira metafórica. Então ele é tratado como mundo, 7 mundos ou 7 céus. E nós vamos entrar nesse assunto para ficar bem esclarecido. Vamos lá então? Vamos prosseguir? Porque Deus escolheu 7 palavras para início das primeiras linhas do livro mais sagrado, complexo que existe. E por que 7? E que isso significa? Vamos entrar aqui então no número 7. Números sempre estarão na Bíblia Sagrada, pois suas letras são números, e os números são muito importantes. Eu já falei isso no vídeo passado, não vamos aqui ser redundante, porque já está no vídeo anterior. Vamos apenas prosseguir, trazer o significado desse 7. Veja bem, por que 7 e o que isso significa? Veja, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. O número 7 representa a introdução da luz divina no mundo físico. É isso que representa o número 7. A representação da luz divina aqui no mundo físico. Ele cria em 6 dias, no 7º, você conhece muito bem as escrituras. Já se você não conhece, mas você já ouviu falar que no 7º dia ele descansou. Ele está introduzindo a sua luz divina no mundo físico exatamente no 7º dia. Como essa luz se manifesta? Vamos lá? Vamos lá. Essa luz se manifesta na liberdade. Não tem preço e nem prazo de validade. Uma libertação física. E representa também um ciclo. Quando você vai ler os textos, que o 7 ele traz uma representação da liberdade. Aí você começa a ler, ali, acho que, se não me falha a memória, em Deuteronômio, acho que é Levítico ou é Números, não lembro bem agora de cabeça. Mas você vai ver que Deus ordena que depois de 6 anos trabalhado na terra, os 7 anos você não trabalha, é descanso da terra,
é uma liberdade para a terra, ela descansar 7 dias. Também tem se eu não me falha a memória, o jubileu, que é 7 vezes 7. Se eu estiver enganado, se alguém puder aí me relembrar, que fala também disso, da liberdade. O escravo, ou o servo, melhor dizendo o servo, que trabalhava para um hebreu, só trabalhava 6 anos. No 7º ano ele era liberado. Como é que eram os servos e os servos, os escravos? Eram pessoas que haviam cometido algum roubo, algum furto para uma pessoa e não tinha dinheiro para pagar, então ele iria trabalhar para aquela pessoa. Com um detalhe, só durante 6 anos. No 7º ano ele era dispensado, ele e quem aí com ele estava, e era indenizado. Não era uma escravidão igual era dos romanos, dos egípcios, não. Só trabalhava 6 anos. Com 7 ele era libertado e indenizado. Era uma liberdade. Então, os números 7, ele vem trazer uma representatividade de liberdade. Isso é o número 7. E as 7 primeiras palavras, os 7 céus, ela vem falar de uma liberdade espiritual, de entendimento, de conhecimento que Deus proporciona para o ser humano. Esse é o verdadeiro sentido do número 7. 7 palavras libertadoras. Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamai, Veet, Haaretz. 7. E é nessas 7 palavras que nós vamos adentrar agora. Como eu disse, nós falamos aqui, já falamos no vídeo passado um pouco sobre Bereshit. E agora aqui nós vamos também dar mais uma pincelada, coisa rápida, para não perdermos tempo. Já falamos muito de Bereshit, espero que você tenha compreendido. Mas Bereshit, ele é num grau, numa escala, melhor dizendo, em uma escala de baixo para cima. Bereshit, ele representa o 7º céu, o 7º mundo, ou o 7º nível de consciência, que se chama emanação. Da onde tudo se emanou, da onde a criação se emanou. Como nós dissemos que a raiz da palavra Bereshit é Rosh, cabeça, foi da onde emanou a ideia da criação. É de lá. E é um lugar onde não é acessível nem para o mais alto escalão dos anjos. Somente o Criador se encontra nesse 7º céu. Só há espaço para ele. No mar, de forma alguma, que algum ser ou criatura física possa adentrar esse 7º céu. Porque lá pode-se dizer que é o trono da glória do Eterno. É o 7º céu, que seria Bereshit, onde emanou a ideia da criação. Alguns comentaristas vão dizer que um dos maiores motivos, porque nós lemos lá, como você vai entender, nós lemos que Bereshit quer dizer por causa do Reshit. Bereshit, por causa do Reshit, por causa do começo. Isso sem pegarmos os choras. Estamos aqui de uma maneira literal. Por causa do começo. Aí Deus criou os céus e a terra. Veja bem, alguns comentários dizem que, vamos falar aqui de uma maneira geral, generalizada, que Deus criou a instrução, que Deus criou a humanidade para que pudesse estudar a instrução. Também tem uma conotação do Messias, que Deus criou a humanidade para que ela pudesse esperar e servir o Messias. Eu digo para você, é muito profundo, é muito complexo, às vezes chega a pensamentos e conceitos abstratos demais para o nosso intelecto ínfimo. Mas nós vamos prosseguir. Falamos de Bereshit, que é o primeiro céu. Agora vamos partir para o Bereshit, o 7º céu, numa escala de baixo para cima. É inacessível. O céu da emanação, o mundo da emanação.
Vamos agora para a segunda palavra do primeiro versículo, que é Bará. Bereshit, Bará. Vamos parar aqui em Bará e ver a sua tradução para nós termos uma compreensão. Já adiantando que Bará, não, vamos pegar um pouco mais para frente para não complicarmos a sua cabeça. Veja bem. Bará é criou. Mas existem outros verbos para criar no hebraico. Mas esse bará, ele só é utilizado num termo específico. Criar do nada. Ele tem um termo específico. Existem alguns outros verbos que, traduzidos, querem dizer criar. Mas o bará, ele é especificamente para dizer, para uma conotação, que algo foi criado do nada. E como diz a ciência, nada do nada se faz. Por isso, Bereshit, o mundo da emanação. Vamos ver aqui alguns termos para nós esclarecermos. Veja bem, vem do termo bari, que traduzido é completo, bará, completo. Vem do termo bari. No aramaico, ele vem do termo bor, que é externou. Estou aqui no ambiente, estou na área interna, e tem a área externa, é mais ou menos isso aí, externar, sair, abrir um espaço. Nós vamos compreender por que isso. Porque, veja bem, vamos prosseguir. Bari, Deus é completo, a sua presença abrange tudo, ou seja, não há espaço para a criação de mais nada. Bari é completo. Não há um vácuo sequer para criar mais nada, pois Deus preenche o tudo. Não havia como haver uma criação, haver um universo, suas constelações e os seus seres, porque Deus, ele abrangia absolutamente tudo. Aí nós entramos na outra palavra. Na palavra beri, não há condições de nada se materializar, pois não há espaço na Shekinah para absolutamente nada. Na Shekinah não há espaço para exatamente nada. O termo bor, em aramaico, que traduzido é externar, aí eu trago aqui uma ressalta, que o aramaico, haverá casos que será usado na interpretação dos textos sagrados. O aramaico atua como um dicionário para o hebraico bíblico. Por o hebraico bíblico ser a língua santa, muito difícil de ser interpretada, o aramaico ele funciona como uma espécie de dicionário para trazer as claras. Nós vamos entender isso mais quando nós chegarmos em Abraão. Será mais claro para nós. Mas quer dizer se externar. Bor quer dizer que Deus se externou para que a criação pudesse acontecer. Traduzindo em miúdos, esclarecendo. A Shekinah, onde há a presença da Shekinah, nada pode ser materializado porque se destrói, que seria em Bereshit, o mundo da emanação. Por isso nada, nenhum tipo de ser e nem matéria tem acesso ao mundo da emanação, porque lá é a presença de Deus. O segundo mundo é Bará, que é o mundo da criação, onde Deus ele abre um vácuo, ele abre um pequeno espaço para que possa criar o universo. Quando me refiro a um pequeno espaço, estou tentando aqui trazer para você a grandeza, a grandiosidade de Deus. Ele abre um vácuo para que algo possa ser criado, que é justamente o que nós estamos vendo aqui. Bará. Foi necessário o mundo da criação. E tudo foi criado já ali. Tudo. Tudo que existe já está criado em Bará. Vamos
Na medida que formos destrinchando os versículos bíblicos, no seu original, iremos trazer essa compreensão com mais clareza para você. Mas tudo já foi criado ali, em Bará, no mundo da criação. Vamos prosseguir? Observação. No mundo de Bará, tudo está criado, o universo e toda a existência. O primeiro versículo está tudo criado, ou seja, está tudo completo. Está tudo perfeitamente no seu devido lugar. Aí você observa que no versículo de número 2 há uma bagunça, tovavu. Vamos chegar lá ainda, calma. A partir do terceiro versículo, Deus está organizando o universo. Isso quer dizer que estávamos em uma perfeição e de repente tudo virou uma bagunça. Agora Deus vai organizar e Ele vai contar uma história que é a história da raça humana. E é nesses passos que nós vamos, nessa introdução que nós vamos. Falamos de Bereshit, falamos de Bará, que a cabeça mentora achou por bem se externar para que pudesse criar algo grandioso, que é a humanidade, a coroa da sua criação. No primeiro versículo está tudo criado. Quando nós entrarmos no segundo versículo, você vai entender que aí virou uma bagunça. A partir do terceiro versículo em diante, ele já começa a organizar de maneira ordeira aquilo. O importante é que você entenda que as 7 primeiras palavras não são meras e nem simples palavras. Elas são conceitos, são abstratos, são ideias que nós vamos trazer para você. A ideia da criação do universo e da raça humana. Para quê? Para que pudesse receber a instrução. Para que pudesse receber o Messias. É a preparação da história da raça humana. E nós vamos aqui adentrar nesse contexto abençoado. Por hoje é só, não vamos nos estender. Espero você no próximo vídeo. Não esquece, curta, comenta, compartilha. Compartilhe com seus amigos para que venham estudar juntamente conosco. Totalmente grátis. Não vai haver 4, 5 aulas e depois... Não existe isso. Vai ser totalmente grátis. Mais de 100 horas de estudos que nós teremos somente no livro de Gênesis. Espero você no próximo vídeo. Fique bem, fique em paz e fique com Deus.